Anteriormente no Cubicast. A gente já falou aqui no Cubicast algumas vezes sobre os problemas e os desafios da língua, né? O quanto a gente incentiva você a estudar inglês e outras línguas, mas começa pelo inglês. Mas quais são os outros problemas? Não é possível que seja só isso, porque senão The Books on the Table, Coca-Cola e Hot Dog ia te salvar tranquilamente. Porque nós vamos falar sobre trabalhar na gringa, trabalhar para gringo, essas coisas. Fiquem agora com o episódio Perrengues na Gringa, parte 2. Fala, Requena. Cara, é que assim, realmente eu concordo que essa conversa aqui tá sendo melhor do que terapia. Se sentir estrangeiro e conversar com outros estrangeiros, não interessa em que país estejam, é muito importante você perceber que as pessoas passam pelos mesmos problemas, não interessa aonde elas estão. Super importante isso, tá? Essa questão de encontrar a comunidade brasileira e brasileiro tem em absolutamente todo lugar, não se preocupe em relação a isso. A gente é praga, é isso mesmo. E dá um baita do auxílio, isso é um negócio super legal. Não, Praga é aqui do lado da Áustria, na República Tcheca. Ah, caraca, o Juliano é dos meus, cara. Ele só tá chutando. Boa, Juliano. Perdi essa, cara. Então, assim, então, procurar a comunidade brasileira eu acho super legal, mas existe conceito, existe também tipo, diferenças de, cara, como é que você tá indo morar, né? Por exemplo, eu vim com filho e esposa. Há quem venha totalmente sozinho, com uma outra bagagem, ou financeira, ou uma bagagem de idade, o que quer. Então, assim, cara, tem contexto também. Eu acho que a maioria aqui de nós, que já saiu ou está saindo, tem uma outra forma de encarar a imigração. Cara, a gente não está falando aqui, por exemplo, dos tech nômades, que é uma coisa que acontece muito aqui na Europa e nos Estados Unidos, e que aparentemente aqui ninguém tem exatamente essa mesma visão. Eu acho que a Vani, né, está fazendo isso agora, eu acho que é uma das que está mais postando sobre isso no Twitter, e é uma outra pegada, é uma outra forma de fazer, é uma outra etapa de vida. Então, assim, eu acho que é bom lembrar esse detalhe que tem contexto. Quando a gente fala que você vai virar estrangeiro, que você depende muito como é que você vai. Se você for sozinho, talvez você vá, cara, totalmente na loucura. Cara, arranjei uma oportunidade de emprego e eu fiz 2 processos seletivos simples e eu tô na Letônia, tá ligado? E o cara tá lá. Tipo, vai passar uns perrengues, mas vai ser quase como férias. É diferente de você tomar a decisão de, tipo, cara, tô indo morar com a minha família. Então, cara, quando você vai morar com a sua família, você vai fazer um monte de pesquisa. Eu aconselho a você visitar o país antes de mudar, conversar com muitas pessoas, pesquisar, e o que o Ale e o Caio falaram é verdade. E mesmo assim pode dar errado. Porque não tem como você pesquisar como as pessoas vão te tratar, como você vai ser. Porque, cara, a gente não pode esquecer, nem todo mundo se apresenta numa comunidade da mesma forma. Então, você pode ser mal recebido, você pode ser bem recebido, você pode ser, o que para mim seria até pior, indiferente àquele lugar. Então, assim, tem muitas nuances aqui, tá? Eu queria só deixar uma dica importante, que é, assim, eu faço sobre essa história de ter uma comunidade, etc. Eu faço parte de um servidor de Slack, que me chamaram há bastante tempo, e eu acabei de descobrir que o Caio também está lá, que chama Brasil Tech Expats, né, de expatriados. E é um Slack onde a galera, assim, para você entrar no lugar, você precisa receber um convite, aí você precisa passar o LinkedIn, o GitHub, né, o código, etc. E ter alguém que está meio que fazendo um referral para você. Mas uma vez que você entra, cara, é uma comunidade maravilhosa. No time, nas pessoas que moram em Portugal, tem um GitHub super completo, muito parecido com o que o Thiago falou daquele wiki, mas assim, com detalhes muito ricos sobre burocracia, sobre várias coisas, e eu acho assim, a comunidade tech ainda tem isso, né? Além de a comunidade tech ser muito próxima, brasileiro ainda consegue fazer mais esse papel melhor ainda. Depois eu deixo com você, João, o endereço, mas eu acho que vai acabar sempre precisando pedir para alguém indicar, porque eles meio que fecharam, porque estava muita gente entrando que não tinha exatamente muita relação ali, então tendo isso, mas aí eu deixo o contato com você. Pode crer. Tá bom, eu vou deixar o link aqui, ó, e se eu não deixar, você pode ir lá no Twitter do Requena. Nada a ver. Vou deixar, prometo. Obrigado.
Tá bom. Então agora vamos ao perrengue do Juliano. Fala aí, Juliano. Pô, meu perrengue? Eu peguei carona em vários. João, você não quer trazer a Júlia pra discussão? Achei que ela tá quietinha. Olha aí, Juliano. Então, eu não tenho nenhum perrengue local, né? Nunca fui pra fora, mas trabalho em um time de indianos, né? Me foi vendido que era um time multicultural, mas eu sou o multicultural do time, né? Então, 90% indianos e a brasileira lá. E aí o meu perrengue é diário, gente, porque eu preciso me adaptar ao sotaque, né? E cada indiano tem um sotaque diferente. Quando não é mais puxado, é um pouquinho menos, mas assim, é puxado o sotaque. Então, eu fico desesperada 24 horas. Às vezes eu faço aquela cara egípcia, né? De tô entendendo tudo, mas não tô entendendo nada. Depois a gente confirma no e-mail, tá tudo certo. Mas é o perrengue diário que eu passo. Queria compartilhar um pouquinho disso, porque tem muita gente de time multicultural aqui, né? Mas o meu é só indiano mesmo e o perrengue é 24 horas. É multicultural, mas não é tão multicultural assim, né? Não, não é. Mas é engraçado esse lance do inglês, do indiano, que talvez, eu acho que aqui no Brasil a gente tem um pouco desse lance, que eu vou falar de um lance que eu não domino, obviamente, não sou indiano, mas que aqui no Brasil a gente tem uma... Você percebeu que eu não sou, né, Requena? A Requena se tocou agora, ué, e não é? Toda a minha vida foi uma farsa. Mas que aqui no Brasil a gente tem um lance de tipo, meu inglês não é igual ao de americano, não é igual do filme que eu assisto. Meu inglês não é igual. Cara, primeira coisa, tenta variar um pouquinho do gênero de filme que você assiste, que você já vai ver que seu inglês não é igual dos filmes e não é igual de ninguém, né? O Ale falou isso agora há pouco, né? Eu, professor, vou até mandar um abraço pro Phil, é um professor de inglês que ele dá aula aqui na Get Up, e ele, cara, eu acho que a parte mais hilária, ele deve ficar puto, porque toda aula eu falo pra ele, vamos falar um pouco aqui, vamos treinar um pouco em inglês, né? E aí eu falo pra ele, não, mas faz sotaque de texano. É a melhor parte do dia pra mim, que é hilário. Eu acho muito engraçado porque eu sou idiota, obviamente, mas porque é completamente diferente, né? Eu não consigo entender nada do que ele tá falando. Mas eu acho legal, voltando o que eu ia dizer do indiano, é que eles não querem saber. Eles só falam. Não. Simplesmente assim. Eles estão nem aí, sabe? Eu tô falando aqui, mano. Ué, faz sua parte, escuta. Aí já era, né? Isso é legal. Acho que a gente pode pegar uma lição daí. Exato. E aí, se você falar que seu nível de inglês é entendível a indiano, eu já vou saber que ele é mega fluente, sabe? Porque é difícil, gente. Pode crer. Ó, eu perdi a ordem que o pessoal levantou a mão aqui, então eu vou, por sorteio, acho que foi o Caio. Cara, eu ia só adicionar que é difícil mesmo entender o indiano, então se você tá entendendo o indiano, você já tá lá com 90% de fluência. Mas, cara, uma outra coisa que é muito legal que eu tava lembrando aqui é o seguinte, quando eu vim pra cá, eu vim com o meu inglês que pra mim não era fluente, que eu falava cara, eu joguei muito MMO, né? Joguei Lineage por 8 anos com gringo, então eu jogava, sabia falar pros caras soltar um fireball, essas paradas, e é isso aí. E eu cheguei com muito medo, cara, de falar inglês, e eu vi que tinham brasileiros e argentinos e, enfim, de qualquer outro país que falava muito pior do que eu, e os caras estavam um pouco entendeu? Os caras estavam simplesmente só fala, cara, porque, assim, o lance da fluência, muita gente acha que a fluência é você ser nativo. Não, é diferente, gente. Nativo você nunca vai ser. Você nasceu no Brasil, você é português brasileiro nativo. Você vai ter o seu sotaque, você vai ter as suas pequenas, as pequenas pegadas, como, por exemplo, tenta falar praia em inglês. Vai dar merda. Vai dar merda. Ponto. Então, assim, cara, a fluência é você conseguir ter uma conversa fluida. Se você conseguir ter fluência na conversa, isso é a sua fluência. Então, assim, cara, você não precisa ser perfeito. Você precisa só saber se comunicar, cara. Se você meter um The Books on the Table e o cara entender, tá tudo certo, velho. E é isso aí. Eu, de vez em quando, eu falo alguma coisinha em holandês com os caras lá, os caras ficam até me zoando. Umas 3, 4 palavras, tipo, pedir batata frita com maionese, que é basicamente 90% do que eu sei. Mas... Cara, os caras só querem saber
que você tá tentando se comunicar. E não é que nem no Brasil que rola muita piadinha. Se você fala errado, vai vir um cara querendo te sacanear, falando, pô, mas tu não fala bem, tu tá falando errado. Lá não, cara. Os caras vão até te corrigem, mas pra te ajudar, não na maldade, saca? Então eu acho que é bom adicionar isso, porque se você acha que a barreira é o idioma, se você souber se comunicar mesmo, independente de certo ou errado, e você se fizer entender, é isso aí, cara. Boa. Fala aí, Thiago. Não, só pra completar aí, essa história de trabalhar com os indianos, teve um projeto que eu trabalhei que também era multicultural e era só eu. Só que já era multicultural porque era um projeto aqui na Suécia. Então, já era multicultural sendo só de indiano, entendeu? Pra eles, do sueco, já tava multicultural. E aí eu cheguei lá e só era eu de Brasil, só era eu que não era indiano. E o gerente simplesmente me rebatizou. Eu não era mais Thiago, eu era Taigo. Ele chegou um dia, começou a me chamar de Taigo e eu não sabia que era eu. Eu tava na reunião aqui assim, né, pensando, já era pandemia, Zoom, e aí o cara, não, porque Taigo, não sei o que, Taigo. Aí eu, porra, esse Taigo tá cheio de coisa pra fazer mesmo, bicho, coitado dele. Aí tal, não sei o que. Tenho pena desse. Aí eu não respondi, ficou um silêncio. O backlog desse Taigo tá enorme. Eu fiquei assim, mano, ele tá cheio de coisa pra fazer mesmo, esse Taigo aí. Eu espero que ele dê conta. Aí quando eu vi, um colega meu lá, que já trabalhava, tipo, já tinha uma semana comigo lá, ele escreveu no chat pra mim, ele tá falando contigo. Mano, meu nome não é Taigo não, meu nome é Thiago, viu? Mas não importa. No outro dia, na próxima reunião, ele continuou chamando Taigo como se nada. Eu não sei de onde ele tirou e ele continua com isso. Então é sempre um desafio aí saber como vai ser seu nome em inglês indiano. Fique ligado. Valeu, Taigo. Agora vamos com o Requena. Fala aí, Requena. Cara, tem um negócio muito diferente, assim, que eu acho que vai afetar muitas pessoas, tanto que a galera que fica no Brasil e depois, né, vai morar em outro lugar ou não, que é essa questão da forma de trabalho. Porque, cara, se você trabalha remotamente, seja híbrido ou não, mas você tem uma empresa que está em outro fuso horário, que tá, tipo, que é multicultural, etc., você vai enfrentar o problema do GMT, aonde você vai precisar de pessoas em horário diferente de você, você vai ter que aprender a trabalhar muito tempo sozinho, baseado realmente numa organização de projeto, de tasks, de sprints, talvez muito mais rígido do que você está acostumado quando você está trabalhando todo mundo no escritório. E o fato de você estar trabalhando com múltiplos horários ainda traz um outro nível de loucura, no meu caso, porque eu trabalho para pessoas do Brasil, e eu estou num horário 3 ou 4 horas, dependendo do horário de verão, para frente. Então, assim, vai muito de você conseguir se organizar, de você conseguir aprender a fazer comunicação assíncrona. Pelo amor de Deus, não fala oi, tudo bem no Slack e nunca mais escreve nada, porque espera as pessoas vocês falarem boa, tudo bem e você, porque isso não existe no trabalho remoto. Então, assim, cara, são desafios e perrengues, dependendo de como você trabalha, que você vai ter que aprender. E de novo, se você vai trabalhar híbrido, se você vai trabalhar remoto, tudo isso muda o contexto. Mas eu acho super importante pontuar isso, porque tem gente que não consegue trabalhar direito desse jeito, né? Tipo, eu gosto da confusão ali, de poder falar com as pessoas, ficar, sei lá, no Discord, alguma coisa em áudio com as pessoas o tempo todo. E, cara, dependendo de onde você vai trabalhar, isso não vai acontecer. Se você for fazer o horário, tipo, eu moro no Brasil, eu faço o horário da Europa, cara, se você fizer o horário da Europa, meu querido, você vai dormir nos horários bizarros, sabe? Tipo, você tem que levar isso em consideração antes de aceitar um trabalho remoto, ou dependendo com quem que você vai trabalhar. Acho bastante importante pontuar isso, porque é um tipo de perrengue que todo mundo vai passar, a não ser a situação onde você imigrou e vai trabalhar dentro do escritório, num horário fixo, com pessoas ali, né? Mas fora isso, cara, todo mundo passa, e eu tenho certeza que todo mundo passa isso, nessa situação, importante pontuar. Pode crer. Antes de falar, pessoal que tá gravando aqui, ó, o chat não vai pro ar, tá bom? A gente tá rindo no chat aqui, ó. Enquanto tem alguém falando, saibam, vocês que estão ouvindo, tá tendo um outro episódio, tá? Ao mesmo tempo no chat, que a gente tá dando risada, né? Da pessoa que fala, oi, tudo bem? ou da pessoa que fala, né? O cara mandou aqui, opa, você tá aí. Eu vou te deixar no vácuo tanto tempo com esse opa, você tá aí. Eu espero que você mofe com essa pergunta, né? Pô, cara, eu já falei isso algumas vezes, inclusive aqui nos times que eu participo, mas é engraçado como as pessoas, mesmo agora, eu ia falar 2022, né, 2023, a gente já era pra estar acostumado, cara. Quer mandar oi, tudo bem? Não tem problema, pode mandar. Manda a primeira linha, mas escreve tudo junto. E, por favor,
por favor, você que está me ouvindo, não manda oi, enter, tudo bem, enter, eu preciso, enter, de uma outra coisa, enter. Você vai explodir o meu celular de notificações. Para, por favor. Manda tudo num texto só. Escreve no bloco de notas, copia e cola lá, se você não consegue, tá bom? Me ajuda, pelo amor de 2 Deus. anos de pandemia, vai, pessoal, já deu, né? Já deu pra aprender. Por favor. Deu. Fala aí, Renan. E aí você pode brigar comigo que eu sou esse cara que manda 10 linhas com um parágrafo. Mas é meu TDAH, velho. Meu TDAH. Eu respondo numerado. Se vier a lista numerada, melhor ainda, que eu já pego 1, 2, 3, 4, a resposta é essa. Já agiliza já. Uma história parecida com o que o Thiago falou, que eu falo que o meu nome de Starbucks aqui nos Estados Unidos é Jack. Porque quando eu falo Renan, eu tenho que soletrar, demora. Então, sempre, qual que é o seu nome? Ah, é Jack. Então já não precisa nem... Evita problemas. Pode crer. Quando eu fui na Comic Con, eu chegava... John. Fala John, eu vou achar que sou eu. Sei lá. Tipo, João, vocês não vão conseguir. Eu tô ligado. Não vai sair. Sai o João, né? Ou então eles tentam meio de espanhol, né? Vai ser tipo Juan. Aí, Eu era chamada de Julia o tempo todo. Era Julia, depois Julia. mudou pra Julie, aí depois Julia menos Julia, tudo menos Julia. bom, eu já me perdi, né? Obviamente, vocês que já me conhecem. Então vamos ao Renan. Renan, vamos contar outro perrengue aqui e a gente vai seguindo. Tá tudo bem. Acho que eu vou contar o do furacão, que foi o furacão Aida que passou aqui em New Orleans. Como a Lê falou, a cidade já é preparada e aqui, como a gente está no Golfo do México, tem todo ano furacão. A gente fala que a temporada de furacão é agosto, outubro, né? Mas assim, nem todo ano é forte. Às vezes bate fraco, assim, e não dá tanto problema. E a gente morava nessa época num prédio no centro muito, muito sólido, então a gente sempre falava que até categoria 3 a gente nunca evacuava a cidade, né, porque não precisava lá onde eu morava. E aí o Aida, ele foi um pouco diferente dos demais, que ele vinha 3, 3, 2, 3, ele variava entre 2 e 3, e quando ele chegou muito perto, ele começou a variar entre 4 e 3. Então aí a minha esposa falou, acho que a gente tava com criança pequena em casa também, né, e sempre cabe energia nessa situação, a gente falou, ó, acho que é melhor a gente evacuar, então a gente decidiu evacuar meio que de última hora. Então a gente decidiu ir para Houston, inclusive, né, que era uma viagem de 6 horas de carro, virou 12, porque o estado inteiro estava evacuando, as estradas todas lotadas. Enquanto eu dirigia, minha esposa tentava achar um hotel em Houston, que já estava tudo lotado, porque o pessoal já tinha começado a evacuar antes. Então ela só estava achando hotéis muito caros. Então eu até falei para ela assim, não, então faz o seguinte, é só por um final de semana, pode pegar um hotel caro aí, vamos, né, aproveitar, era uma sexta-feira, falei, vai ser como se fosse um descanso no final de semana pra gente, né? Tá, aí chegamos lá no hotel, super chique hotel, o pessoal andando de vestido longo, parecia um casamento, assim, e a gente saindo do carro, todo cheio de salgadinho na barba, né? Aquele negócio de 12 horas na estrada. Então a gente ligou a televisão e a gente viu mais tarde a prefeita de New Orleans falando, olha, caiu o linhão principal de energia da cidade e vai ter que ficar 2 a 3 semanas evacuado. Então, aí eu falei pra minha esposa, vamos ter que procurar um Airbnb para amanhã, não vai dar para ficar 3 semanas nesse hotel chique aqui não. Então a gente depois foi para um Airbnb, a empresa até cobriu parte dos gastos, a empresa foi bastante, né, acolhedora nesse sentido, mas realmente assim, é uma experiência bem assustadora para quem não é acostumado, porque muda a dinâmica da cidade inteira, né? Imagine que 3 semanas sem energia elétrica, tudo que você tinha na geladeira é jogado fora, mas tudo que é da sua geladeira, da geladeira das outras pessoas, dos supermercados, dos hospitais, então assim, demorou 2 semanas para voltar, 2 ou 3 semanas para voltar a coleta de lixo ao normal, né? Então muda muito assim a dinâmica da cidade. Uma das primeiras coisas, e estava muito calor após o furacão, uma das primeiras coisas que a prefeitura fez
foi disponibilizar alguns ônibus que ficavam estacionados, ligados, só para o pessoal mais velho ir lá no ar-condicionado e conseguir se refrescar um pouco, porque não tinha mais energia elétrica e nem gasolina na cidade. Então, assim, a questão do tempo, embora eles sejam muito preparados, como ali falou, a gente passa por algumas coisas que no Brasil não é tão comum de passar. Sim, houve temporada de furacão. Não, foi um furacão que não bateu muito forte. Tanto necessariamente o furacão, acho que o Renan também ter passado por isso, quando o furacão vem, ele é o primeiro problema. O problema é o que vem depois do furacão, que são as chuvas. Então o furacão é se ele passa, pega a sua casa, destrói tudo que o furacão paga perto, os ventos são os principais problemas quando o furacão está chegando, o vento, dependendo do frio, e você fica preso, né? Aqui nos Estados Unidos fala muito sobre gente que morre porque sai de carro na hora do furacão, e aí você se vê deparado com o seu carro coberto de água, e a pessoa simplesmente por não saber o que fazer, morre. E aí as empresas costumam divulgar esse tipo de problema e fazer bastante uma educação, mas a chuva que vem depois e o que eles chamam de flash flooding, que é a inundação de repente. Então chove, tava tudo bem, a rua tava seca, em 15 minutos você tem água 2 metros para cima da sua casa. Para quem tem filho, quem tem cachorro, é super perigoso você ficar preso, se meter numa situação, é bem complicado, assim, assusta. Quem tem família assusta bastante, assim, quando você se vê que você está num lugar que todo ano você vai ter que... Mas aí com o tempo você acostuma um pouco, você faz o treinamento, você entende, todo mundo já vai no mercado, compra comida enlatada e deixa em casa. É verdade isso que o pessoal faz e tem uma boa razão para fazer, na verdade. Pode crer. Ah, que da hora. É um aprendizado mesmo. Bom, vamos aqui a mais um perrengue. Chegou sua hora, hein, Juliano? Tá, na verdade, tudo que falaram é perrengue pra mim, então eu só fui pegando carona. Eu queria falar uma coisa, eu vou até abrir aqui minha colinha. Já falaram do frio, já falaram do inverno. Eu já falei que não falam alemão aqui, falam austríaco, que não é uma língua oficial. Aí assim, ó, aí beleza, aí você começa a trabalhar e a galera fala, não, tem esses cursos aqui pra você aprender alemão. Beleza, aí você vai na escola, você aprende alemão. Aí você pisa fora da escola, ninguém fala a porra do alemão. Aí você fica, mas mano, o que eu tô fazendo na escola? Por que você não me ensina austríaco? Tá ligado? Tipo, mas não é uma língua oficial. E aí ninguém ensina essa desgraça e aí você nunca aprende a falar o que os caras falam. Mas beleza, isso eu já comentei. Eu queria falar uma outra observação. Não sei se todo mundo tem essa sensação, talvez seja só eu, mas pro pessoal que fica no Brasil, parece que eu sou milionário. Eu moro na Europa, eu sou rico. Eu tenho um padrão de vida maravilhoso, tô sempre viajando. E, mano, minha casa é alugada, eu não tenho plano de saúde, eu só ando de trem e transporte público. Então, eu sou, tipo, classe média baixa aqui pros caras. Não, média baixa não, eu sou classe média, vai. Mas, tipo, o meu padrão de vida é ok, porque os salários acompanham é um salário que as pessoas conseguem viver com o salário que elas ganham. Ok, se você tem dependendo do tipo de trabalho que você tem, você ganha mais ou menos, mas um garçom e um cara que trabalha no caixa do supermercado, todos conseguem viajar, passear, tem um final de semana para curtir, conseguem... O cara que vai o cara que é caixa de supermercado, ele consegue ir no restaurante, no mesmo restaurante que você vai. Não tem uma diferença muito grande. Isso é um pouco difícil para a família entender. Todo mundo do Brasil acha que você tá vivendo no paraíso, que você tá nadando no dinheiro, e não é bem assim. Isso é um perrengue que, tipo, não é um perrengue que eu vivo aqui, mas é um perrengue que eu sinto que vem assim junto, sabe? Juliano, eu acho, cara, que se você quer que a sua família pare de pedir dinheiro pra você, fala, cara. Não fica inventando essas histórias. Só fala. Não precisa vir no podcast, mandar pra ele os episódios. Pronto, cara. Porra, mas é tipo... Ele montou um quarto, ele fez outra coisa, entendeu? A casa dele não é essa, o microfone dele não é esse. Entendi, mano. Entendi. O fundo, às vezes dá um glitch quando ele se mexe. Quer dar migué. Ele tá no Caribe, né? O cara tá vivendo em outra... não, é brincadeira. É só comigo? Não, tem também.
Só eu sinto isso? Não é não, cara. Não é não. É que talvez, acho que seja uma questão mais de... O fato de você falar que tá morando fora já é o suficiente para as pessoas assumirem um monte de coisa. Tipo, sabe? Fora, assim, todas as besteiras que você vai ouvir, do tipo, agora que você saiu você não pode falar mais nada do Brasil, agora que... Você vai ouvir um monte de besteira dessa, tá? Tipo, não vou nem entrar nesse mérito. Mas sim, eu acho que é uma visão romantizada de que você está fora do Brasil, logo você está rico. Você pode estar zoado, mas não interessa. Você pelo menos não está aqui. Porque o brasileiro tem muito essa visão, né? Mas eu concordo. E ainda nesse gancho também da ilusão, tem, tipo, eu conheço algumas pessoas que voltaram daqui, que vieram para Estocolmo, começaram a morar na Suécia, e voltaram para o Brasil porque não conseguiram achar gente para trabalhar na sua casa. Gente para trabalhar na sua casa que nem tem serviço doméstico no Brasil. Não achou uma pessoa para morar na casa, não achou uma pessoa para cuidar das crianças, fazer a comida e tudo mais. E simplesmente desistiu. Disse, isso aqui não é para mim, não vou fazer minhas atividades domésticas porque não foi assim que eu vi no filme. Né? Me acostumei durante toda a minha vida. Que eu não me acostumei a fazer isso durante toda a minha vida, e não é aqui que eu vou fazer. Uhum. E simplesmente desistiu e voltou. E voltou e disse, não vou. Porque no Brasil as condições de trabalho são, como tu acabou de falar, a diferença salarial entre quem faz esse tipo de serviço mais base na pirâmide é muito grande. Então aqui, se você quer pagar alguém para fazer tudo isso, você acha. Mas vai ser um salário que não é tão diferente do seu, então você tem que ter bastante dinheiro. Tem que ser outro tipo de salário. Classe média não tem trabalhador doméstico assim. Tu vai contratar uma pessoa para limpar a tua casa uma vez no mês, vai fazer alguma coisa assim, mas não da maneira que é no Brasil, não com a disparidade social que existe no Brasil. Aqui é muito mais próximo, né, os salários. Então não dá. Vai ter que contratar primeiro, vai contratar uma pessoa pra limpar, outra pra cozinhar e outra pra cuidar das crianças. Nenhuma vai fazer as três coisas. Tá maluco? Por que eles vão fazer isso? Se eles podem ter um salário bom fazendo só uma das atividades. Então tipo, nessas ilusões tem isso também. Agora vem pra cá achando que vai andar de Volvo automático no segundo mês, entendeu? É bem assim. Boa. Fala aí, Caio. Cara, essa parada que você falou do lance do trabalhador e tal, eu tive com um amigo meu que tá em Portugal, né, trabalhou comigo no Rio de Janeiro e agora tá em Portugal já há 3 anos, e a gente tava falando exatamente sobre isso ontem, né, que a gente também no Brasil, cara, a gente vê que, por exemplo, um serviço de diarista parece ser muito caro, mas não é, cara, é muito barato pro tanto de serviço que eles fazem. Então a diferença, cara, é que aqui na Europa, eles têm muito sobre, cara, o serviço manual mesmo, o serviço de pedreiro, diarista, babá, etc. Cara, é caro, porque é um serviço que desgasta e, enfim, cara, deve ser valorizado, entendeu? Então, o que ele falou é que a sensação que ele teve, cara, é que quando ele veio pra cá, ele começou a perceber que, cara, ele achava que pagava muito pra diarista dele, e ele falou assim, cara, eu acho que eu deveria fazer 3, 4 vezes mais, porque o que eu tava fazendo era ridículo. Então você muda também um pouco da sua perspectiva, porque é bem essa questão, tipo, você trabalha com o que você quer. Um salário mínimo aqui em Amsterdã, por exemplo, tá em 1.800 euros, cara. O custo de vida aqui é muito mais caro do que Portugal, por exemplo, que tem um salário mínimo mais baixo. Só que, cara, qualquer pessoa vai ganhar no mínimo isso, que vai dar condição da pessoa ter uma vida legal, digamos assim, sabe? Não é uma vida maravilhosa, lógico que vai depender de como você leva o seu estilo de vida, mas, cara, a pessoa pode viver, então ela faz isso porque ela gosta, não por necessidade, sacou? Tá bom, olha aí, se liga aí, pessoal, pros DevOps diaristas, nada a ver. O cara pega um plantãozinho ali, né? Bom, para terminar e pra gente cumprir nossa promessa e para ninguém falar assim, pô, o João nem deu aviso pro Marcos, prometeu lá, e aí ele editou, cortou essa parte fora. Olha aí, ó, o Marcos tá aqui para não deixar mentir sozinho. Marcos, conta para nós todos os segredos para poder escapar do Brasil e morar na Disney. Morar na terra do Mickey, né? Se você quer morar onde todo mundo passa férias, esse daí vai ser o passo a passo. Agora sim. Não é jabá. Vou pegar esse corte aqui e colocar no Instagram. Isso vai ter tanto clique. Bom, é o seguinte, existe como a gente ouve bastante na Europa e Canadá, enfim, vou mostrar uma evidência para vocês aqui, que eu gosto muito da Europa, tenho beterraba aqui, mas... Cara, não iria me adaptar lá nunca. Eu gosto muito da cultura americana. Falei pra vocês que trabalhei na IBM aí durante uns 10 anos, cara. Sempre tentei imigração, mas o máximo que eu consegui foi trabalhar num time global. E aprendi inglês trabalhando nesse time global, assim, cara, mas nunca rolou. Aí o que acontece? Depois de várias frustrações,
Desde o ano passado aí eu tenho ouvido falar de um visto que se chama EB2NW. O NW, que seria de interesse nacional, né? Então, profissionais de TI têm conseguido muito, mas muito fácil esse visto. Então, existem duas possibilidades de você aplicar para ele, né? Ou você vai, por exemplo, como estudante para lá, e aí você contrata um advogado de imigração, né? E solicita aí a troca de status, né? De visto, que você está residindo lá. Mas durante esse processo você tem que estar registrado em alguma escola, ou senão você pode fazer o processo consular, que é aplicando daqui do Brasil. Parece simples do jeito que eu vou falar aqui agora, mas assim, existem maneiras de você mesmo, se você for uma pessoa super dedicada, nerd, assim, no sentido de vou ler documentação da imigração e vou aplicar sozinho, você consegue, mas assim, eu não queria passar perrengue, contratei um advogado de imigração e eu só pedi para ele revisar tudo que eu já tinha feito. Já fazem uns cerca de 5 meses aí, a gente avançou o processo, já foi submetido lá pro consulado, né? E aí como que funciona esse visto, né? Por ele ser de interesse nacional, então você vai precisar, por exemplo, de 6 recommendation letters, que seria, você vai pegar a sua trajetória, a sua carreira, você tem que ter um diploma bacharel e no mínimo 5 anos de experiência na área, então você tem que mostrar uma proficiência ali, um domínio ali no que você vai defender, que é de interesse nacional. Então, área de TI, o pessoal tira de letra isso daí, né? Muita gente já tem 5 anos de experiência, de diploma bacharel, fica fácil esse ponto. E aí, o que você tem que pegar? Toda a sua trajetória de carreira, conseguir contatos com seus gestores, enfim, e você submete você escreve essas cartas, o advogado pode te dar um modelinho da carta, como que você deve planejar ela. Normalmente, ele descreve o currículo dele, depois ele conta o momento de carreira que trabalhou com você e por que ele está te recomendando. Então precisa de mais ou menos umas 6 cartas dessa, uma Professional Opinion Letter, que nos Estados Unidos o diploma, assim, eu fiz a minha através de um CIO, eu trabalhava numa startup e ele assinou essa carta para mim, mas eu entreguei praticamente ela pronta, entrei no LinkedIn do cara e, descrevi toda a carreira dele. E ele só assinou para mim, praticamente. Não pediu muita correção ali no que eu já tinha escrito, porque eu me baseei no histórico profissional dele do LinkedIn, até ele se tornar CIO. E aí, enfim, precisa então 6 cartas de recomendação, Professional Opinion Letter, porém, eu recomendo uma Professional Opinion Letter de professor de universidade. Nos Estados Unidos eles dão muito valor para esse título, alguém está te recomendando que tem esse título, né, de professor universitário, enfim. Aí você vai precisar de uma cover letter. Essa cover letter vai ter cerca de 30 páginas, cara. É extremamente extenso elaborar isso daí, mas enfim, você pode contratar o advogado de imigração ou você pegar a lei e mostrando como ela se aplica. Pausa. Deixa eu fazer uma pergunta, Marco. Diga lá. O que tem 30 páginas? Eu não tenho história o suficiente, eu tô fazendo quase 40 anos para colocar em 30 páginas. Cara, tem. Assim, primeiro você começa, por exemplo, com o seu currículo, né? Você vai contar a sua trajetória e aí você descreve as leis imigratórias que cobrem esse processo de imigração. Então, você tem que ser um bachelor degree e aí você tem que colocar, enfim, seu currículo ali em cima do seu diploma, né? Então tem que basear ali em cima disso. Aí depois você, por exemplo, você vai ter uma parte que você vai falar que você tem um salário acima da média no Brasil, por estar atuando nessa área, e você tem que descrever como você tem que defender, é como se fosse uma carta de advogado mesmo, cara, você elaborando um processo mesmo, que você tem que descrever a lei e falar como ela se aplica para você e se defender em cima disso. Então existe uma lei que chama DANASAR, que foi uma aplicação de visto lá no passado, que todo mundo referencia a esse processo que aconteceu. E isso daí, o advogado vai te orientando e tal, você vai fazendo os ajustes, ou você paga para ele, né? Então, tem 2 custos. Você pode gastar um monte ou você pode gastar menos e ter um trabalhão. Uhum. E aí, enfim, você vai descrevendo tudo isso. Parece que não tem muita coisa a colocar, mas, por exemplo, você vai colocar seus diplomas que você tem de universidade, de pós-graduação, enfim, certificados que você tem de reconhecimento de cliente, que você guarda na sua pastinha, ela faz 20 anos, guarda que ele vai ser útil. Enfim, só de diplomas, assim, certificações deu, sei lá, quase 40 páginas, assim, um adendo dessa cover letter, né? Então,
fica um processo muito grande, ele fica bem extensivo, fica uma brochura dessa altura, mais ou menos, 1 palmo de altura, fica muito grande. E o Professional Plan, porque você pode também aplicar ele, é o último documento que você precisaria, né? Professional Plan, você pode justificar a sua ida para lá, você defendendo a tese que você vai se desenvolver na sua carreira. Então, hoje eu sou um SRE sênior e, por exemplo, a minha tese toda foi defendida em cima da minha professional opinion letter, porque eu demonstrei toda a carreira dessa pessoa que me defendeu, que eu iria me dar bem nos Estados Unidos por conta disso, falando que eu quero chegar nesse cargo no futuro, de CEO de companhia, né? De pegar o emprego dele. É isso. Na gringa, né? Não aqui. Ah, sim. Você conta toda essa novela, assim mesmo, vira uma novela mesmo, toda essa documentação. Parece que é pouca coisa, cara, mas depois que você vai juntando as documentações, vira um mundaréu de documentos. Daí, processo como que a gente faz, assim, eu contratei o advogado de imigração, já tinha um norte de muita coisa, ele me passou tudo isso que eu falei, ele me passou alguns modelos que eu poderia seguir, e aí ele me passou um modelo de um cara que ele queria abrir uma empresa nos Estados Unidos. Então, eu defendi a tese que eu vou desenvolver na minha carreira do lado profissional, mas eu também poderia aplicar como se eu fosse abrir uma empresa, que daí seria um business plan, não um professional plan. Então, pessoas que já têm certa fluência, João Brito, se quiser puxar esse lado aí para uma sede da empresa nos Estados Unidos, você pode submeter que sua empresa teria uma filial lá, saca? De todos os custos de imigratórios que possuem os vistos lá dos Estados Unidos, esse com certeza é o mais em conta, cara. Muito em conta. Andréa, Diogo, vamos abrir uma filial lá. E aí vocês me enviam como primeiro. Aí eu vou para lá, vou abrir, vou começar. Pode ser esse o business plan. Existe outro tipo de processo. Se você tiver o passaporte europeu, você consegue abrir uma consultoria lá, mas aí o legal seria, por exemplo, você configura um Google Ads ali para você conseguir pleitear clientes daqui e depois você abre uma filial lá, sabe? Abre uma LLC lá e, enfim, aí você vai transferindo profissionais nesse sentido, sabe? Porque daí depois você consegue ser o sponsor dessa galera aí se torna muito mais fácil trazer pessoas do Brasil, enfim, se as pessoas tiverem esse tipo de proficiência. Mas depois de muito tempo, cara, eu acho que já faz uns 15 anos que eu gostaria de migrar, que eu nunca tinha conseguido, e essa foi a maneira que eu consegui. Eu vou deixar os links aqui que eu utilizei, não é jabá, assim, os caras nem sabem que eu vou citar eles, mas provavelmente eles já têm o meu processo, que é de SRE, e já tem as cartas modelos ali, que vai ficar muito fácil para quem quiser. Eles vão fornecer, né, tirando todas as informações sensíveis que tem no documento, e você constrói a sua a partir disso. Mas minha trajetória de infraestrutura aí deve ser muito similar com muita gente aí inscrita no canal. Mas foi no site imigrefácil.com.br, tem o Dr. Guilherme lá, que é o advogado responsável ali, dono desse site, né, e também um advogado de imigração ali, que tem outros advogados ali no meio que vão atendendo todas as demandas, porque são muitos processos rolando ao mesmo tempo, e dentro desse site, migrefácil.com.br, tem um vistômetro lá dentro, e você vai respondendo algumas perguntinhas ali, e aí mostra qual que é a porcentagem de sucesso que você pode ter nesse visto. Então, vai ficar negativo a minha. Vou fazer o teste, depois vou colocar. Chama EB2NIW, que é de National Interest Waiver. E, cara, esse processo aí demora muito para ser feito, mas, assim, é a maneira mais em conta aí que tem. Da hora. Alô, tio Sam, tá ouvindo o Cubicast agora? Pô, ajuda o Marcos aí, ó, o cara quer ir aí, trampar. Nem é, tipo, ficar de rolê, ficar de vida mansa, o cara tá indo trampar. De boaça. Cara, depois que eu decidi fazer isso depois que eu recebi a proposta da Disney para trabalhar no serviço de streaming deles lá. E aí eu tive a negativa que eles não iam fazer em sponsor. Inclusive essa negativa tá taxada no meu processo lá pro oficial de imigração ver. I'm sorry, we don't offer sponsor. E aí, enfim, eu não consegui, tipo, por vias... E assim, esse visto aqui, só para deixar a galera ciente, ele de cara já me dá direito a Green Card e Work Permit, imediatamente. Assim, quando ele é aprovado, que é um form que chama I-140, tendo ele aprovado, aí você submete um outro form que chama DS-260, que daí se você tiver
dependentes você já coloca ali. Se você não for casado, você já acelera o casamento no cartório ali, já coloca uma dependente para ir com você. E é isso daí, cara. Aí você recebe em pouco tempo ali o work permit, aí você tem, depois que você receber, você tem 6 meses para poder dar entrada nos Estados Unidos. É muito massa. Né? Mano, acho que esse é o maior perrengue de todos, fazer toda a documentação pra sair fora do Brasil. O legal é que, assim, esse advogado aí, ele, por exemplo, pagar em dólar e receber em real é fogo. Fala né? de novo, como é que é o nome dele, do advogado? Chama Dr. Guilherme. Dr. Guilherme, vamos fazer um voucher pra galera que ouve o Cubicast. Zoeira, continua. Cupom aí em Cubicast, 50 off. Caramba, 50, ele é muito otimista, né? Já pensou? Mas apliquem, galera, apliquem, porque se você tem o sonho de ir pra fora, poxa, todas as minhas férias, eu acho que eu fiquei meio americanizado trabalhando na IBM, todas as minhas férias eu sempre passei por lá, cara, aí tem um monte de amigos na Califórnia, na Flórida, Nova York, enfim, mas a Flórida é verão o ano inteiro e, enfim, morar onde o pessoal passa as férias, né, é o sonho aí. É o sonho, tá bom. Acho que é isso aí, galera. E aí você pode vir tirar férias em São Paulo. Exatamente. Vir tirar férias aqui é tranquilo. Fogo é morar aqui no dia a dia. Violência e tudo mais, é isso. E outra coisa aqui, ó. Pro sonho nunca morrer, ó que fica na frente aqui, debaixo do meu monitor. São milhões de reais, né? Pra quem só tá ouvindo, ele mostrou uma nota de $1, que vale mais do que barra de ouro. Tá o tio Sam ali, meu, eu olho pra ele todo dia e, só atualizando no aplicativo o meu processo ali pra ver se teve atualização, sabe? Mas sai esse ano ainda. A previsão seria de 2, que tem processo consular, que é aplicado no Brasil, que tá saindo em 2 até 8 meses, assim. Então é muito rápido, galera. Vale muito a pena. Tá bom. Poxa, eu curti demais esse papo. Eu não sei se eu fiquei mais animado ou mais desanimado a sair desse país incrível, que é a cidade de São Paulo, porque eu nunca viajei muito, então é só isso aqui que eu conheço. Tu sabe que em Amsterdã você pode andar de bike, né? Olha aí. Aqui tem o esqueminha da bike. Aí, ó. Se você vai voltar de bike é outra coisa, mas você pode ir de bike. Ó o português. Ô, João, você tem que fazer uma turnê mundial visitando a gente e fazendo o Cubicast de cada cidade agora. Exatamente, eu ia lançar essa ideia. Olha aí, ó. Eu posso ir passeando. Alô, quem será que controla o visto do planeta todo? Não é o tio Sam, né? Alô, Nações Unidas, dá um passaporte para eu poder gravar o Cubicast pelo mundo. Pra Europa você não precisa de passaporte nenhum, só vem, você pode ficar 3 meses aqui. Aí, ó, sucesso. Alô, Red Bull, que nunca quis patrocinar esse Cubicast. Olha a chance agora. Alô, Canadá. Alô, France. Alô, Azul. Pô, o cara desceu muito, né? Galera, eu queria agradecer muito o papo, a presença, o tempo de vocês, tá? O fuso horário, né? Eu tava falando com o Caio pra marcar. Que horas são aí, Caio? Agora são minha. Porque a gente tá no horário de inverno, né? Então aqui é -4 agora, daqui a pouco vira... É +4 ou +5? Já nem sei mais, cara, já tô perdido aqui. Tá, +4 vai ser +5. Isso aí. Mas é 1h da manhã aqui. Olha aí, ó. Muito obrigado pelo esforço, para compartilhar um pouco com a galera, que eu acho que a gente ainda tem isso no Brasil, que a gente glamoriza essa saída, né, como o Juliano falou, eu acho que a gente vive um sonho que a TV vendeu pra gente, e aí a gente acredita, né, nessa parada e tudo mais, mas eu também acho legal a gente correr atrás, eu curto, eu quero testar, né, vários de vocês falaram, eu fui para fazer uma experiência, se um dia não rolar mais eu volto, ou vou para um próximo lugar, né, como o Ale falou, saí de Houston e sigo, então vale a pena, a vida vai passar, se a gente vacilar, já era, olha aí, mandei meu coach. Bom, muito obrigado para você que ficou até aqui, a gente vai ter outras partes sobre esse assunto, provavelmente eu vou ter que cortar esse episódio em 2, então, editor, me ajuda e a gente vai compartilhando a palavra com a galera. Muito obrigado para todos vocês,
A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau!